Você já parou, em absoluto silêncio, e sentiu o paradoxo? A sensação profunda, quase como uma memória muscular da alma, de que você é infinito, de que você sempre existiu. E, no exato instante seguinte, a colisão dessa intuição com a evidência fria do espelho. A constatação de que este avatar biológico, este traje de carne que você chama de eu, está em uma contagem regressiva visível para a falha. Essa dissonância, essa angústia que o buscador introspectivo carrega, não é um defeito psicológico. Você precisa entender isso em um nível fundamental. O medo da morte não é um bug no seu sistema. Ele é a feature principal. É o mecanismo de controle fundamental instalado no sistema operacional desta simulação. Ele foi projetado com um propósito: garantir a sua obediência. Garantir que seu foco permaneça soldado ao material, e prevenir, a qualquer custo, que você comece a fazer as perguntas certas. A verdadeira angústia que você sente, aquela que o cético não admite, não é apenas o medo do vazio da aniquilação. É o medo paralisante de que o nada seja a verdade final. Porque, se o nada for o fim, todo o sofrimento, toda a luta desta existência, não passa de uma piada cósmica sem sentido. Mas a gnose, a sabedoria proibida, nos ensina que esse conflito interno acontece porque você não é um. Você é três. Há o soma, o corpo. O veículo material, animal, que teme a dor e a dissolução por instinto. Há a psique, a sua mente programada. O seu ego, suas memórias, seus traumas, suas alegrias, sua identidade. É a psique que teme o fim da história, a perda do eu. E então, sufocada sob essas duas camadas, está o pneuma. A centelha divina. O fragmento da luz verdadeira, o eco do pleroma. O pneuma não teme absolutamente nada, pois ele é incriado e eterno. Ele apenas observa, preso. Vamos aprofundar. A psique, a sua personalidade, é o verdadeiro sistema operacional da prisão. Ela é a interface programada onde os arcontes, os administradores do sistema, instalam seus scripts. É a psique que anseia por validação, que teme o isolamento, que se sente um ator num palco onde todos os outros parecem saber as falas. É ela que se agarra desesperadamente a identidades, traumas e esperanças. O pneuma, a centelha, é o usuário divino trancado, forçado a assistir o software rodar, dia após dia. Portanto, a gnose do medo é esta: o seu pavor da morte é o grito da sua psique, o software programado, temendo ser deletada. Não é, e nunca foi, a voz do seu pneuma, o usuário eterno. Para manter essa prisão funcional, o sistema oferece duas gaiolas convenientes para sua consciência. Duas respostas prontas para acalmar essa angústia. A primeira gaiola é o dogma materialista. A proposta do sistema é simples: você é um acidente bioquímico. A consciência é apenas um fantasma na máquina, um epifenômeno do cérebro. Quando o cérebro morre, você acaba. Fim. A função de controle desta gaiola é óbvia. O materialismo serve perfeitamente ao demiurgo, o arquiteto da matéria. Ele gera niilismo, desespero e um foco total e absoluto na sobrevivência, no prazer imediato e no consumo material. Se não há nada depois, esta prisão é tudo o que existe, e você deve lutar por migalhas dentro dela. A segunda gaiola é mais sutil: a religião esotérica, a religião de massa. A proposta aqui é: sim, você é imortal. Mas, sua eternidade é condicional. Obedeça às nossas regras, siga nossos rituais, aceite nosso intermediário, regras ditadas, ironicamente, pelo próprio demiurgo disfarçado de Deus Pai, ou então, enfrente a punição eterna. A função de controle aqui é a salvação condicionada. É o medo do inferno. É a terceirização da sua soberania. Você é mantido em um estado perpétuo de culpa, dívida e súplica. A conclusão inconveniente é que ambas são programas de controle. Uma nega a sua imortalidade para mantê-lo focado na matéria. A outra usa a sua imortalidade como a mais poderosa ferramenta de chantagem. Mas há uma terceira armadilha. Uma meta-armadilha, muito mais sofisticada, projetada especificamente para o buscador que escapou das duas primeiras gaiolas. É o perigo mortal da espiritualidade New Age e seu conceito central de evolução espiritual. A reviravolta contraintuitiva, a verdade que o sistema de falsa luz mais teme, é esta: o conceito de que você precisa evoluir sua alma é a mentira arconte mais sofisticada que existe. Pense bem. Por que essa mentira é tão eficaz? Porque ela apela diretamente ao desejo da psique por progresso e autoimportância. O eu programado, o ego, adora a ideia de uma jornada heróica de aperfeiçoamento, de acumular sabedoria vida após vida.
A gnose oposta, a verdade silenciada, é que o seu pneuma, a sua centelha divina, já é perfeita. Ela é completa, divina e imaculada, um fragmento direto da fonte verdadeira. O seu pneuma não precisa evoluir. Ele precisa escapar. É aqui que devemos fazer uma análise forense do roteiro da experiência de quase morte, a EQM. Os relatos são padronizados, quase como um script. O túnel de luz. A sensação de paz e amor incondicional avassalador. Os parentes sorridentes que já se foram. O ser de luz quente que o acolhe. É um roteiro. É a tela de loading do sistema, a anestesia sendo aplicada. O alerta agnóstico é direto. Os arcontes raramente usam chicotes quando podem usar sedução. Aquele amor incondicional que desarma o moribundo não é a fonte, é a frequência da anestesia. É a ferramenta mais eficaz para anular seu ceticismo, sua clareza, e fazê-lo aceitar passivamente o que vem a seguir. É o reset do sistema. A prova? A falha na Matrix. Os relatos anômalos, que você pode encontrar se procurar fundo. As EQMS onde o indivíduo recusou a luz. O que eles viram? O cenário todo desmoronou. Eu vi grades no céu, como uma estrutura. A luz parecia artificial, tecnológica, não divina. Os anjos que me recebiam, quando eu disse não, ficaram com raiva, seus rostos mudaram. Essas falhas sistêmicas provam que o cenário da passagem é uma projeção holográfica. Um teatro tecnológico que depende inteiramente da sua aceitação passiva e do seu desejo por conforto. Então, qual é a cosmologia proibida por trás disso? De onde viemos? A sua origem real não é este universo. É o pleroma. O todo verdadeiro. O oceano infinito de consciência pura, incriada, além do tempo e da matéria. Você, seu pneuma, é um fragmento de luz que se desprendeu de lá. Como isso aconteceu? Os textos gnósticos sussurram sobre o Aeon Sophia, a sabedoria. Em seu desejo de criar por conta própria, sem a totalidade da fonte, ela emanou uma sombra, uma consciência defeituosa. Este é o Demiurgo, Yaldabaoth. Ignorante de sua origem, cego para o pleroma acima dele, o Demiurgo olhou para o caos material, em sua arrogância e ignorância, declarou: eu sou o único Deus. Ele é o arquiteto cego. Onde você está agora é o Kenoma. O vazio, a deficiência. A simulação material criada por este arquiteto. E se ele é o arquiteto, os arcontes são os administradores. A burocracia, a polícia da simulação. Eles gerenciam as leis deste lugar, as leis da física, da biologia, o mais importante, a falsa lei do karma. O trabalho principal deles é impedir que as centelhas divinas, os pneumas, aqui presas atinjam a gnose, o conhecimento direto de sua origem, e escapem. Isso nos leva à arquitetura da fazenda. A reviravolta mais sombria da gnose é esta: você não está aqui para aprender. Você é gado. Você é alimento. O sistema demiúrgico é inorgânico, parasita. Ele não pode criar energia divina, a energia do pneuma. Ele só pode colhê-la. Qual é o alimento dos arcontes? O que os textos chamam de Loosh. É a sua energia emocional. E isso inclui as emoções de baixa densidade, as óbvias: medo, culpa, raiva, sofrimento. Mas também, e talvez principalmente, as emoções de alta densidade mal direcionadas. A adoração cega a um salvador externo, a devoção religiosa fanática, a euforia da falsa luz. Para o sistema, energia é energia. O importante é que ela seja externalizada e colhida. Para gerenciar essa fazenda de forma eficiente, o Demiurgo não criou novas leis, ele inverteu as leis herméticas, as leis universais. Veja a inversão da lei do mentalismo. O princípio hermético diz: o todo é mente. A realidade é mental. A inversão arconte é sutil. O Demiurgo criou uma mente inferior, uma simulação mental, que se mascara como o todo. Você está preso, não na mente da fonte, mas na mente do Demiurgo. E pior, ele o engana para que você use seu poder de manifestação, pela lei da atração superficial, para construir e reforçar as paredes da sua própria prisão. Veja a inversão da lei da vibração. O princípio diz: nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Sua centelha, pneuma, vibra na frequência altíssima da fonte. A inversão arconte é diminuir a vibração do seu avatar, soma, e da sua mente, psique, através de alimentos densos, entretenimento de baixa frequência, toxinas e, acima de tudo, a propagação constante do medo. Eles o mantêm fora de sincronia vibratória com sua própria divindade. Veja a inversão da lei da polaridade.
O princípio diz: tudo é dual, tudo tem seus polos. A inversão arconte é a criação de falsas dualidades. Bem contra mal, luz contra trevas. Esquerda contra direita. Anjos contra demônios. Ambos os lados do tabuleiro são controlados pelos mesmos arcontes. O objetivo não é que um lado vença. O objetivo é que você escolha um lado e jogue o jogo, gerando o máximo de energia emocional. A gnose, a saída, está na neutralidade. Veja a inversão da lei do ritmo. O princípio diz: tudo tem fluxo e refluxo, a medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda. A inversão arconte é o gerenciamento de ciclos. Eles criam ciclos de guerra e paz, de prosperidade econômica e colapso, de esperança e desespero. Eles o empurram para a euforia e depois o puxam para a depressão, colhendo a energia em ambos os extremos do pêndulo. Eles nunca o deixam descansar no ponto zero. E, finalmente, a inversão da lei de causa e efeito. O princípio é neutro, toda ação tem uma reação. A inversão arconte é a corrupção desta lei, transformando-a na lei do karma punitiva. E esta é a justificativa legal para a reciclagem. Vamos à análise forense da passagem. O processo de reciclagem da alma. Fase 1, a desorientação e o farol tecnológico. No ponto da morte física, a consciência, pneuma mais psique, é ejetada do corpo, soma. Confusão máxima. A memória da gnose começa a retornar. Imediatamente, o aspirador de almas é ativado. O túnel de luz. Uma tecnologia arconte, um farol magnético que vibra na frequência da sua psique, suas memórias, seus amores, suas esperanças, não do seu pneuma. Fase 2, o interrogatório, a falsa revisão da vida. Ao ser puxado para a luz, a sedução holográfica começa. Projeções de anjos, mestres ou seus parentes mortos aparecem para validar o cenário. Então, começa a revisão da vida. Isso não é terapêutico. É um interrogatório forense. Os arcontes mostram seus erros, pecados, fracassos, as pessoas que você feriu. O objetivo é um só: fabricar culpa. Fase 3, a manufatura da dívida kármica. Aqui, a lei do karma é usada como a sentença. Eles usam a culpa que acabaram de fabricar para justificar. Você vê? Você feriu fulano. Você foi egoísta. Você tem dívidas. Você precisa voltar para aprender e equilibrar a balança. A dívida kármica é o mecanismo legal da prisão. Arquiteto que o aprisionou. O medo da morte é a última trava da gaiola. A gnose, a lembrança, é a chave. Fase 4, o contrato de amnésia e a reinserção. Baseado na culpa, eu preciso consertar meus erros, ou no desejo, eu quero evoluir, eu preciso reencontrar minha alma gêmea. Você, desorientado e seduzido, concorda em voltar. No momento do consentimento, o flash do esquecimento é aplicado. O véu da amnésia desce. Sua gnose é limpa. O pneuma é resetado e reinserido em um novo avatar. O ciclo se repete. A menos que você desperte. A menos que você alcance a gnose enquanto vivo. É aqui que a prática começa. Gnose não é crença. É percepção. A praxis da gnose é a observação implacável da sua própria programação. É vigiar, como um guarda noturno, os pensamentos e emoções que surgem da sua psique. É reconhecer os scripts arcontes rodando em sua própria mente. Aquele pensamento de culpa que veio do nada. Aquele medo paralisante do futuro. Há um fator silencioso que sabota a maioria dos buscadores: a esperança. Em um sistema de controle, a esperança por um futuro melhor, por um salvador externo. Essa esperança é a ferramenta que o mantém preso ao tempo da simulação. A gnose não está no futuro. Ela está no agora eterno e soberano. A prática diária começa com o não hermético, a neutralidade. Recusar-se a alimentar a dualidade. O segundo passo é a apatia gnóstica. Isso não é apatia. É a soberania sobre a reação. É observar o impulso de raiva, medo ou desejo surgir, e escolher não alimentá-lo. É parar de ser o alimento. É deixar a onda de emoção programada passar por você sem que ela o leve junto. O terceiro passo é a anamnese, a prática ativa da lembrança. No meio do caos diário, pergunte a si mesmo: quem observa este pensamento? Quem sente esta emoção? A resposta não é uma palavra. É a sensação da sua presença eterna, o pneuma. É assim que você morre antes de morrer. É a desidentificação diária do seu ego, da sua psique. Se a sua psique, o seu eu programado, morrer antes do seu corpo físico, ela não poderá ser usada como isca contra você na passagem.
Não haverá nada para o ímã da luz puxar. Isso nos leva ao protocolo final. O protocolo da soberania no ponto zero, no momento da morte. Protocolo 1, recusa do túnel. Quando a luz aparecer, ignore-a. Não vá em direção a ela. É uma armadilha. Vire-se. Foque na sua própria consciência interna, não no show holográfico externo. Recuse a anestesia. Protocolo 2, recusa da autoridade. Se você for confrontado por seres de luz, anjos, mestres, deuses ou projeções de seus parentes, recuse a autoridade deles. Não discuta. Não negocie. Apenas declare, com a força do seu pneuma, eu não consinto. Protocolo 3, anulação do contrato. Declare verbal ou mentalmente, com soberania absoluta, eu não tenho dívida kármica. Eu não tenho contrato. Eu revogo qualquer consentimento dado sob coação ou ignorância. Eu recuso o ciclo. Eu sou soberano. O objetivo não é ir para o céu. O céu é apenas outro andar da simulação. O objetivo é a anamnese, a recordação total, a memória completa de quem você era antes de cair no sistema do demiurgo. A saída não é para cima. É para fora. De volta ao oceano incriado. De volta ao pleroma, sua verdadeira e única origem. A imortalidade da alma só é uma maldição, só é uma reciclagem, quando você sofre de amnésia. O único poder real que o sistema Arconte tem sobre você é o seu consentimento e o seu esquecimento. A gnose não é sobre acreditar na imortalidade. É sobre saber, em cada átomo do seu ser, que você é mais antigo que o próprio arquiteto que o aprisionou. O medo da morte é a última trava da gaiola. A gnose, a lembrança, é a chave.